GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Vamos bater palma aí, gente. Olha lá, público presente. GapDep, www.gapdep.com.br. Marcelo Vilas Boas, 985719966, o nosso telefone. Nós estamos hoje aqui com um podcast bem bacana, como todos eles, que são sempre podcasts bem especiais, né? Eu chamo ela de minha amiga, de doutora, de senhora, ela me dá bronca, né? Vai ser minha amiga, né? Sim. Minha amiga. Como é que você tá, minha amiga? Tô bem, Minha você? amiga, doutora Regiane. Não, Regiane. Né? Regiane. A gente está trazendo hoje a Regiane aqui porque ela é advogada, ela vai contar a história dela toda, né? E a gente está sempre querendo mostrar aqui várias vertentes aí do que acontece, de quem são as nossas pessoas que colaboram, que estão por trás dos trabalhos sociais aí, no dia a dia, né? E nós estamos trazendo o pessoal terapeuta, o pessoal que passou pelas dificuldades, o pessoal que teve as experiências com depressão, com ansiedade, como a minha história também. Mas é muito interessante também a gente diversificar um pouco e conhecer um pouquinho de outras situações, né? Que de repente a gente tira até algum proveito. Nós vamos tirar muito proveito de informações aqui com a minha amiga. Quem sabe você que está aí do outro lado, nós vamos ter o chat, né? Que vai estar sempre aparecendo. De repente, se tem alguma pergunta, procura pela gente, procura lá no site www.gapdep.com.br, né? Então é muito importante a gente começar o nosso trabalho dando esse feedback aí do que vai acontecer. E vamos começar com uma oração? Vamos. Tudo bem? Beleza. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Doutora, amiga Regiane, fala seu nome inteiro para mim. Regiane Brunelli Bertoni. Agora eu sou terapeuta, sabia? Então tem uma técnica que eu faço a pessoa falar o nome lá e se escutar para poder estar presente. É muito legal, nós vamos fazer muita coisa nesse sentido. Gente, eu queria agradecer muito também, nesse exato momento, primeiro, o grande colaborador, o cara que faz isso acontecer, que é o meu amigo Washington e o meu amigo Ian, né? Nesse momento, que são do Espaço Over. O Espaço Over faz o trabalho aqui diferenciado, nos apoia, é um grande colaborador do GapDep. Nós temos uns materiais aqui de divulgação que está saindo. Minha amiga, ficou muito legal o que a gente fez, Ficou né? mesmo. Um para você Obrigada. acompanhar. E aqui vocês não vão conseguir estar enxergando, né? E a gente tem aqui alguns colaboradores. Entre os colaboradores, meu amigo do Over, que sempre esteve com a gente desde o início, ajudando. Muitas vezes a gente passa por tanta correria aí, né, Washington? Tanta coisa e um buscando ajudar o outro aí, porque nosso intuito é crescer, né? E a gente está junto aqui. Nós temos os nossos outros amigos colaboradores também, né? E nós estamos abrindo espaço aqui para você que queira colaborar, que queira... Opa, agora acertou de enrolar, né? Que queira colaborar com a gente, que será participante, anunciar aqui no nosso podcast, mostrar o teu trabalho, né? A gente convida você também para fazer um podcast aqui para contar qual é teu ramo e o que você faz de diferente. Nós temos uma revista Reação do nosso amigo Rodrigo. Rodrigão, muito obrigado. Agora já saiu a segunda, 25 anos de revista Reação, show de bola. E aqui ele nos deu um grande presente também. Eu vou mostrando aqui, eu sei que fica bem difícil de estar vendo, né, Ian? Mas aqui, ó, temos aqui a nossa matéria sobre o GapDep, tá? Tá aqui com a gente. E aqui também tem os nossos colaboradores e aqui está, ó, o Espaço Over, sempre com a gente. Como a gente também tem a Rádio Planet Sound, a gente tem Mávila. O Mávila é do Marcelo Villano, um grande amigo meu, servimos os exércitos juntos, tá? Ele e o Bruno são grandes colaboradores também do nosso trabalho. Cada um na sua vertente, né? A gente tem uma grande oportunidade de agradecer essas pessoas, né? Agradecer o Marcelinho, que está aí do outro lado, o Héctor, que está do outro lado também, ajudando a gente também no trabalho deles, o Fábio, que... eu não lembro o sobrenome do Fábio, você lembra? Bom, Fabião, ficar sem sobrenome. Fabião, lá do... Como é que é o prédio lá do Héctor? Edifício Coletânea. Do Edifício Coletânea. Os caras fazem uma bagunça naquele lugar, tá louco. O Héctor é síndico e ele é subsíndico, eu acho. Fabião, obrigado pelo apoio que você está dando pra gente também. E eu quero agradecer muito a oportunidade da CMG. A CMG é uma distribuidora de descartáveis, né, do Rodrigo.
Grande Rodrigo, um grande parceiro, o cara que está vindo com a gente aqui, ajudando a começar a crescer, né? Nós estamos no início do nosso trabalho, a gente precisa de gente para nos ajudar, a gente precisa ter um espaço, poder, sabe, melhorar o espaço. A gente faz uma parceria, eu acho, a gente tem que buscar ter mais qualidade, né? A qualidade vai vir. Não tem como falar. O trabalho social, ele é bacana, a gente rala. Eu trabalho muito, você, né, acompanha um pouco. Um pouco não, que eu te encho de informação. E isso a gente faz com muito carinho, com muito amor, porque a gente está buscando a possibilidade de ajudar pessoas. Nós somos pessoas que ajudamos pessoas. O Rodrigo, ele está na loja dele no Carrão, que é na Rogério Giorgio, número 328, e na Avenida Guarulhos, no número 1357, né? Tá aí o contato dele no... O Ian, que é chique, como é que chama aí? CG, né? Sei lá o quê, é isso mesmo aí? Ó, CMG, empresa do meu amigo. E o baratinho tá escrito aí, o que é? Não, mas eu digo, a propaganda dele tá aí no GC. Doutora Célia, vocês não conhecem a doutora Célia. Ela tá nos bastidores, cara. E ela, na próxima, ela vai participar. Porque eu vou te falar, ela tá toda linda, ela veio de ensaio da escola de samba, eu acho, tá toda ali atrás. Doutora, muito obrigado, viu? Agradecer a Simone, que tá fazendo ali as filmagens ali pra gente também, como sempre ajudando. Então a gente tem que agradecer muito essas pessoas que nos ajudam, sabe? E muito obrigado, porque é uma experiência ainda, né? Eu e o Washington estamos, junto com o Ian aqui também no estúdio, estamos procurando pessoas que queiram patrocinar, queiram nos ajudar, tá? Aqui esse podcast fica cada vez mais bacana, pessoas tão especiais como a minha amiga, né, que está aqui. Então a gente tem que ter mais qualidade, e a qualidade vai vir dos apoiadores, porque a luta que a gente faz é muito boa e muito bacana, né? Então esses podcasts têm o intuito de levar a mensagem para aquele que não está bem lá, para aquele que está, sabe, de repente, não só na área da saúde mental, que é o nosso foco de falar, pessoas que ajudam pessoas. Nós queremos levar que esse podcast chegue na casa daquele que não consegue sair de casa, chegue na casa daquele que está passando por dificuldade. Você que passa por dificuldade, você está passando por depressão, por ansiedade, por crise de pânico, entre em contato com a gente, vai lá no GapDep, entra no nosso site, procura www.gapdep.com.br. Nós temos histórias maravilhosas de superação, sabe? Essa semana mesmo nós recebemos algumas pessoas que vieram através do site, que entraram lá no Google, né? Nos encontraram. Nós temos salas de acolhimento. Nós inauguramos uma sala recentemente agora na Igreja do Belo Ramo, na Vila Matilde. Cara, no site está lá o evento. Às vezes eu falo assim, poxa, para esse trabalho estar lotado é sucesso? É triste. Sim, por quê? Porque se está lotado... É porque muitas pessoas estão necessitando e muitas pessoas estão passando por isso. E olha que coisa, né? Ambígua, né? Porque quanto mais a gente está crescendo e está trabalhando pra caramba, a gente sabe que precisa de mais gente para ajudar. A gente sabe que precisa formar mais pessoas para nos ajudarem nos atendimentos, ajudarem na sala, ajudarem a abrir mais salas, né? A gente está tendo apoio de muita gente que está começando a enxergar, né? Eu sou deficiente visual, quase não vejo quase nada, mas a minha visão hoje, ela está cada vez melhor, porque eu estou tendo uma visão intuitiva, né? A gente enxerga de uma outra forma, sim, né, doutora? Acaba e eu faço de um jeito aqui que nem parece que... Porque eu já me acostumei. Né? Eu não enxergo com o olho esquerdo e tenho 48% do olho direito, né? Então essa dificuldade, ela me faz vencer. Sim. Se isso não tivesse acontecido comigo, doutor, eu não estaria tendo a grande oportunidade de estar aqui com você hoje, né? Você viu que eu falei você, né? Mas chamou de doutora duas vezes. Já ia, mas essa doutora faz parte de Pumba para ficar lá. Então o grande lance é mostrar que as pessoas que nos ajudam, né, que vem participando de tudo, estamos começando, né, mas procuramos pessoas que queiram ajudar pessoas, né? E temos o nosso livro, que é o Me Dê Sua Mão, que a gente tem trabalhado bastante, é o livro que a gente tem lá no site, é o livro que a gente apresenta nas palestras. Eu sou palestrante motivacional, palestrante de superação, nós fazemos palestras em vários lugares. Entra lá no site, você vai conhecer o nosso trabalho. Nós estamos em escolas, estamos em igrejas, estamos em empresas, estamos em vários segmentos. Nós levamos essa mensagem para aquele que precisa
você precisando, sua empresa, ou mesmo sua escola. Hoje nós estamos aí com os amigos, o Sebrae esteve aqui com a gente num podcast recente. Nós estamos fazendo um podcast com terapeutas que vem aqui. A Fabi é uma das terapeutas que me ajuda bastante, que está junto, está se engajando com a gente. O Bernardo está chegando também. E a gente está começando a trazer essas pessoas com os nossos projetos, né, minha amiga? Porque a gente está criando um projeto de atendimento. Então eu vou lançar um desafio aqui que agora me veio. Para mim não. Para você. Não, para mim não. E para uma doutora que está aqui perto Celinha, também. doutora Célia. Que está ali nos bastidores, ela já vai mandar uma bala. E porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de criar alianças também, sabe? Porque eu acho que cada um pode salvar a vida. Pode. Você pode salvar a vida. Né? Você pode salvar vidas com um oi, como você vai. Você pode salvar vidas com uma atenção. Acolhimento é o que a gente mais fala, é o que a gente mais faz. Então nós trabalhamos com acolhimento. Nós vamos nas escolas, a gente no Setembro Amarelo, Setembro Amarelo na verdade terminou no dia 4, 5 de outubro para nós, onde nós encerramos com uma palestra, em 2 dias eu fiz 16 palestras. Né? E as palestras tem de 1 hora e pouco, porque a gente ainda dá um feedback com o público. Nós fizemos na Escola Oswaldo Aranha, na Tiradentes. Um grande abraço a todos vocês. Foi uma experiência muito boa, foi uma maratona. Nós falamos com 1.420 crianças, adolescentes, jovens, né? Deixamos a nossa mensagem lá. Temos recebido muito retorno. Então a gente faz isso com muito carinho, com muito amor. E por que a gente não pode expandir? Por que as pessoas não podem vir também, né? E fazer aquilo que a gente faz, né? Eu acho assim, Marcelo, uma vez eu vi um filme que falava sobre isso. Você olhar o próximo, você ajudar o próximo. E nós estamos vivenciando um momento único para nós, né, para essa geração, que foi pós-pandemia. Sim, perfeito. E o que aconteceu? Muitas pessoas que já tinham problema de ansiedade, depressão, nós ficamos 3 meses isolados de tudo. Sim. Aí ela agravou. E não pense que é só assim, numa profissão específica. Teve quadros de advogados também, com bastante crises de depressão, precisando de assistência, de pânico. Então é importante que as pessoas que estejam passando por isso saibam que não são só elas. Olha que interessante, minha amiga. A gente fala de uma forma assim. O GapDep, a gente busca atuar na área. Nós não somos da área da saúde, embora a gente tenha formação, tem um monte de... mas eu falo do Marcelo Vilas Boas, que teve experiência de vida, foi aqui, ó, essa experiência aqui foi, né, de chegar lá no fundo, no final, e ter uma oportunidade de estar hoje aqui, de estar vivendo, de estar fazendo essas coisas. O que a gente busca com mais afinco, pessoas que nem você. Pessoas que nem as pessoas que estão aqui no estúdio, pessoas que estão assistindo, pessoas que possam levar essa mensagem, que possam ajudar, que possam olhar para o lado, que possam salvar vidas, que possam mostrar que, você acabou de falar, você não está sozinho. Nesse exato momento, a gente sabe que essa mensagem, para chegar até você, normalmente alguém vai ter que levar, porque você não vai querer escutar, não vai querer ver nada. Aí o cara pega o celular, coloca do seu lado ali. Nós temos histórias fantásticas quanto a isso, né? Mas eu cometi uma falha agora, porque eu não deixei a doutora se apresentar, a minha amiga se apresentar. Então, por favor, se apresente aí. Parece que já fez isso hoje, né? Eu acho que sim, engraçado, né? Então faça aí a sua apresentação, por favor. Bom, você já sabe, né? Sou Regiane Brunelli Bertoni, eu sou advogada, estou como secretária da Comissão Permanente da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Pera, vamos de novo, vamos respirar, ó. Respira, vamos lá, respira. A pessoa não é ansiosa. Solta, né? Ó. Respira, vamos fazer depois a gente tem um tratamento aqui de ressignificação. Fala de novo esse nome aí. Estou como secretária da Comissão Permanente da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Tipo, o nome do Dom Pedro é menos, né, do que isso, né? E também fui convidada e tenho a honra de estar como assessora, tá, da presidente da 7ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Só para falar esse nome você deve ganhar uma grana, né? Porque, pelo amor de Deus, tem que ganhar bem para falar esse nome. Gente, para nós é uma grande honra. Olha não é nada, mulher, é nada. Entendeu?
Pelo amor de Deus, cara. Não, Marcelo, nós vamos chegar num ponto, até que você começou a falar, que é bom para as pessoas que estão até assistindo, que às vezes a gente está numa posição, você está, que nem eu falo, eu não sou, eu estou, tá, numa posição. Eu sou a Regiane, eu estou, tá, sou advogada, até aí tudo bem. Mas que às vezes as pessoas que passam por depressão, por síndrome do pânico, não percebem, lógico que eles não têm condições de perceber, é que às vezes você está numa posição, mas só que lá atrás eu já passei por ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Olha que interessante, né? Você vê como o assunto vai fluindo, né? Normalmente, as pessoas que a gente convida, que vêm aqui, e hoje eu vou falar uma coisa bem verdadeira, é muito difícil alguém não ter passado por alguma síndrome, né? Difícil. É muito complicado. Mas é muito importante, olha como a gente vira o jogo aqui, né? É muito importante você, aí toda bonitona, toda arrumada, toda com um nome grande aí de coisas que você faz, falar isso para nós. Sim. Pra gente saber. Sabe por quê? Porque quantos advogados, quantas pessoas profissionais em vários segmentos estão passando por dificuldade e acham que não dá mais. E aí vem você aqui, né? Cheia de nome bacana, cheia de sorriso maravilhoso, né? Esse brilho no olhar aí, vivendo, viva, né? Sim. De uma forma maravilhosa, realmente fazendo o que a gente faz, dando a mão, superando, né? Sim. A sua história de superação é super importante, Eu tive 2 vezes síndrome do pânico. E eu sempre fui uma criança ansiosa. Então, a ansiedade a gente já sabe que é um passo para você ter todos esses problemas. Eu tive depressão na adolescência, depois eu tive síndrome de pânico. E foi assim, quando eu tive a síndrome do pânico, eu até comento, né? Era uma coisa para mim surreal. De repente, do nada, ela veio. Do nada, então, é surreal. Eu estava trabalhando com meu pai e, de repente... Você lembra quantos anos você tinha? A primeira vez com a síndrome do pânico, eu deveria ter... Acho que uns... Deixa eu ver. Nossa, já faz tanto tempo, né? Há uns 27... Você tinha uns 27 ou você tinha 23? Não. Tô fazendo a conta aqui. Você falou que, né, nós temos idade. Não, eu sou muito não. mais velho que você. Não. Eu estava na faculdade foi depois da faculdade. Foi depois da faculdade? E eu fiz a faculdade mais tarde. Então, com uns 27, por aí. 27, e depois eu tive uma segunda vez, mas aí foi por causa da perda do meu avô. Tá, e aí outro gatilho, teve né? um outro gatilho. Mas e você sofreu, você passou por depressão? Você teve problema de depressão? Tive. A dificuldade com a depressão? Tive Você chegou a ter que tratar? Eu tratei. No momento de pânico, mesmo síndrome do pânico, por isso que eu falo, as pessoas às vezes nos vê de um jeito. Por isso que eu achei importante falar. Mas não sabe que muitas vezes a minha luta diária era para sair de casa. Eu tinha que tomar um remédio para poder ir sair de casa. Você entendeu, Marcelo? E aí quando você passa por isso, depois que passa, lógico, você tem aqueles momentos. Eu tive muito, e tenho até hoje, o apoio dos meus pais, das minhas irmãs, da minha família. Que bom. Que é isso importante. Muito importante. Então, na época que aconteceu, fui para psicólogo. Eu falo, gente, psicólogo não é um bicho. Eu faço terapia até hoje. E eu acho importante. Olha que bacana você falar, porque assim, a minha história ela também é baseada nisso. A minha história a gente está tudo aqui feliz e tal. E estamos mesmo porque nós estamos vivos, estamos fazendo a nossa Depois de uma parte, pandemia, né? então, de mais tudo, ainda. Né? De que a gente tem. Então, falar de você, escutar isso de você, é muito mais importante do que a gente. Você é exemplo para outras pessoas nesse momento. As pessoas estão vendo que você consegue. Eu falo, nossa. Mas caramba. não foi fácil. É isso que a gente sabe que quem está passando não tem essa visão. Ela acha que não vai sair daquilo. E é legal você falar isso, porque nesse exato momento, se a gente conseguir alcançar as pessoas que estão passando por esse processo, que estão com essa dificuldade, não foi fácil para ninguém. Não. O meu passo de volta para a vida foi quando eu quase tirei a minha vida. Eu cheguei ali na beira, né? Fiquei lá na frente da janela. Lá eu estava no final. Eu ia aos últimos segundos. Eu tive um despertar. E você entende como você quiser. Porque a gente não prega religiosidade. Sim, não. Pregamos espiritualidade. Sim. Mas se eu falar que foi tal coisa, você faz acepção de pessoas, né? Então, o que eu deixo bem claro é que você escolhe o que foi. Porque para mim, foi um momento maravilhoso de aprender. Porque a gente começa o livro com uma frase...
entre outros, mas conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade é o que, quando a gente está nesse momento de depressão, de ansiedade, quando a gente está nesse ponto, nós não conhecemos a verdade. Não. Nós só tudo acreditamos confuso. naquela coisa de confusão, de pânico, de não paramos para respirar. Não. E a gente aprende, né? Respirar, cara, é uma coisa importante. Oxigena, né? Cérebro, tudo, então a gente não tem vida, isso. né? Sim, Claro, sim. se a gente respirar, a gente vai morrer, claro, mas Sim. o respirar, saber, aprender, a gente tem um trabalho social que, além do trabalho que a gente faz, eu faço palestras, eu faço reuniões com as salas de acolhimento, eu faço atendimentos individuais já, agora, né? Estou aprendendo cada vez mais com esse tratamento, com esse certificações que eu estou tendo, porque eu achei muito importante eu conhecer muito mais da saúde mental, já que eu estou engajado nesse trabalho. Sim. E quando eu falo das minhas experiências, eu deixo isso de lado, porque a minha experiência é o que é mais importante para a minha vida. Porque o que eu vivi não tem nenhum custo, nenhum certificado que vai alcançar. Então, quando a gente fala sobre a doença mental, da saúde mental, quando a gente fala dessa dor, dessa dificuldade, eu consigo olhar para você que está aí do outro lado, ou olhar para você aqui que está comigo, e a gente fala, nós sentimos a mesma dor. Eu sei o que é estar como onde você esteve. Né? Eu sei o que tem que tomar o remédio para acordar, porque eu tomava o remédio para dormir de novo, aí tinha que tomar para acordar de novo. Então, assim, saiu de um processo depressivo grave, Sim. Né? E aí você, voltei a viver, mas não, você tem que se tratar para voltar a viver. Aí eu não vou aqui dar aconselhamento. Você volta a ser que nem uma criança, começa a engatinhar, você vai todo um processo. E aí eu até deixo, é importante você que está acompanhando a gente, que espero que estejam com essa linha de raciocínio que é importante, procure ajuda, não só ajuda de acolhimento, mas ajuda profissional. Sabe? Procure, às vezes, o nosso problema de ansiedade, de depressão, às vezes é químico. Falta alguma coisa no nosso organismo, que a gente tem que tomar um remedinho lá. Né? Aqui ninguém está aconselhando você, nem receitando nada, mas eu falo que foi bom para mim. Para mim tá certo? Para mim, né? Faz bom, vocês entenderam. Foi que dá certo para mim, tá né? Doutora Célia, corrija aí, cara, ela não tem noção como ela é brava, essa moça. Então, mas ainda bem que ela está aqui, ela já deu várias correções para nós. Quando você passa por esse processo e entra nessa situação de depressão, de ansiedade, de pânico, começa a entender, no meu caso, foi gravíssimo, como de várias pessoas, e você começa a entender que quando você procura ajuda, e eu falo do livro de novo, né? O livro é bem isso, né? Eu me dê sua mão. Me dê sua mão é o resultado, é o que a gente faz dia a dia. Olha só, me dê sua mão. Olha isso aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, e eu posso trazer ela para cá, como ela pode me trazer também. Se ela estiver bem, e eu também, pronto. E se um não tiver, vai ajudar o outro. Então, quando a gente coloca aqui, me dê sua mão, é isso que a gente faz. Né? É isso que a gente faz. E ter você aqui hoje é muito importante. Tirando um pouco o rótulo, tirando... falando da pessoa, né? Vamos falar da pessoa, que eu acho que o mais importante aqui é a gente entrar na pessoa. É que eu falei... Você está numa posição, mas quem você é? Eu sou a Regiane, sempre fui, sempre você. E a Regiane, ela é humana, ela vive, ela tem os desejos, ela tem as dores, ela tem o sentimento, né? A Regiane passou por esse processo e hoje ela está aqui, e para nós é muito especial. Ela está aqui contando o que ela conseguiu superar, como que ela superou. Quer dizer, nós não precisamos entrar nos detalhes porque a gente não quer disparar nenhum gatilho negativo, a gente quer trazer os gatilhos positivos. Então, quando a gente fala isso para vocês, é de uma forma de vitória, de superação, de que eu consegui. Na verdade, eu estou conseguindo, porque todo dia é um grande desafio. Todo dia é um momento especial. Eu sou muito feliz hoje pelo tudo que aconteceu na minha vida, pela minha a perda da visão. É perda que fala mesmo? Doutor, tu meio tenso. Assim, olha pra Celinha, olha pra Celinha. É perda mesmo, perca. Ela só faz assim. É isso, Celinha. Ela tá com um negócio assim, rabo de cavalo, que ela faz assim, ó. É sim, não. Então é até a técnica aqui agora. Usar ela nessas estratégias aqui. Quando eu sinto a minha dor, e ela é minha, e eu acho que ninguém sente, eu tô enganado, porque essa dor muitas pessoas sentem. E é difícil você lutar contra ela. E o que eu digo para você que cada dia que amanhece, eu acordo bem cedo.
Agora estou acordando até de madrugada. Misericórdia. Tanta coisa, né? Mas eu me sinto bem. Você tem... Eu, né? Você tem não tô... Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Eu agradeço a Deus por ter me resgatado do mundo que eu vivia. Que era trabalho, dinheiro, preocupações com coisas materiais. E hoje eu consigo, de verdade, dizer para vocês que não enxergar, para mim, foi a minha melhor visão. Foi o meu melhor momento. Hoje eu enxergo de uma forma tão especial. Na verdade, o programa é mais de entrevistar, mas eu estou aqui desabafando, né? O programa é seu e eu estou aqui interferindo no seu trabalho. Então, é dizer para vocês que, vocês escutaram esse sorriso? Esse sorriso salva vidas. O seu sorriso salva vidas. O seu olhar salva... Olha só, dá uma olhada, gente. Ó, a gente está aqui atrás. Vamos aplaudir o sorriso da Maria aqui, ó. Vamos aplaudir. Eu vou ficar gente, roxa. vamos aplaudir, porque você acabou de fazer um gesto super especial. Só isso que você está fazendo, só essa foto sua, esse seu sorriso, pode mudar a vida de muitas pessoas que estão passando por dificuldade agora. E é uma coisa assim, tem aquele que o pessoal brinca, né? Olha a luz no fim do túnel. E quando eu estava com depressão, eu só falava assim, é o trem vindo ao contrário. Então, aí... Você sempre tem o pior ainda, né? Então, e aí, depois que você... Não, vamos tentar, por isso que você falou. Tem que procurar um médico. Não é vergonhoso, gente. Não é vergonhoso procurar ajuda. Pelo amor de Deus, procure ajuda de um médico, de um psicólogo. Faça. Às vezes você não tem... Dos terapeutas também. Dos terapeutas, isso que eu ia falar. Eu ia falar dos terapeutas. Senão eles vão me porque o que acontece? E até dos amigos. Principalmente. Porque às vezes você não está conseguindo falar com aquela pessoa da sua casa. Você tá lá. Então, hoje em dia é muito comum falar assim, fulano é esquisito. Porque a gente está vivendo... A tecnologia é boa? É ótima. Mas ela distanciou tanto as pessoas. Distanciou tanto. Muito. Então, antes você queria estar com um amigo, você ia o quê? Na casa do seu amigo. Saía na escola e ia para casa do seu amigo. Hoje não, você chama seu amigo pelo celular, você joga com seu amigo pelo celular. Eu tô falando porque eu tenho sobrinhos, né, que já foram da adolescência, agora já estão para a fase mais adulta. Mas era assim. Então, você não tem. Então, até quando eu tive a minha depressão e depois quando eu tive meu pânico, não tinha tanta. A gente estava começando, né? Então, ainda era o celular, vinha as internets. Não sou pré-histórica, gente. Eu tenho só 51 anos, mas é que as coisas acontecem tão rápido, Marcelo. 51 anos tem que falar a piada, boa ideia. Que é só nesse 51. Só. Daqui a pouco muda. Então, o que acontece? A gente tem que parar e ver que o mundo que a gente vive, é bacana, mas ele também distanciou as pessoas. E isso agravou. Porque a pessoa fica atrás de um celular... Ela tá ali protegida, ela se sente protegida daquele mundo. E na verdade ela nem é aquela pessoa. Não é. Na maioria das vezes não é. Por que você pega, às vezes, as pessoas que a gente percebe isso, vai lá, mas eu quero o celular que tem aquele negócio para mudar, né? A pessoa posta aquilo e você fala, mas não é a pessoa. Quem é você, né? Não é você. Ela cria uma história do que ela gostaria de ser, né? Sim. Viver aqueles momentos de que comida, bebida, onde está na balada, aquela coisa toda, né? Então, as pessoas que estão até passando por uma depressão, tudo falam, nossa, como é que eles conseguem? Às vezes não é o mundo deles. Às vezes aquilo é uma fachada. Eu acho que uma grande maioria, né? É uma fachada. E essas pessoas não percebem que elas estão precisando de ajuda. E é interessante que você falou, e a gente prega muito isso, a ajuda, né? O estar com as pessoas, levar a mensagem, dar esse sorriso. Eu, no meu momento mais difícil lá, eu tinha toda a necessidade de uma mão estendida, e eu não tive. Eu cheguei ao ponto limite para poder voltar. E eu poderia ter acabado com tudo ali, naquele momento, e era bem propício para isso. Mas aí vem a parte espiritual, que é muito forte para mim. Deus é, para mim, acima de tudo, né? Deus e da minha vertente, do que eu acredito, e sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu falo, cada um tem a sua fé. A gente tem que respeitar. Independente da religião, é a fé que move. Eu não tenho como dizer que eu não tenho a minha fé, eu tenho a minha fé. Então, é nesses momentos, ter momentos que às vezes a pessoa fala assim, a Regiane tá lá sorrindo. Deixa eu ver a tatuagem da fé? Essa aqui é de Jesus. Como se fosse a cruz. Não, muito linda essa tatuagem, já é bem bacana, né? Aí eu fiz essa para Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota. Olha que linda! Aí eu tenho uma aqui que é a rosa de Santa Rita de Cássia. Olha que bacana. Dos Impossíveis. São suas
São seus caminhos, né? São os meus eu tenho a Meg e a Lisa aqui, ó. Minha gata e minha cachorra. Falta uma agora que é a Jade, que chegou na família, então tem que tatuar tudo todo. Vai doer, né? Mas vou ter que colocar a Jade aqui também. Vai doer. E as nossas representações, né? São importantes, né? Você falou pra mim, Regiane, você queria fazer tatuagem? Nunca pensei. Aí, de repente, eu fiz a rosa, porque eu sou muito devota de Santa Rita de Cássia. Eu sei do poder dela. Que bacana. Então, eu tenho uma rosa de Santa Rita, que a rosa de Santa Rita é uma rosa vermelha. Aí, a segunda tatuagem que eu fiz foi de um sonho, mas representa a minha família. Então, eu tenho 2 borboletas, que são 2 Bs, as asas, que é Brunello e Bertone. Que lindo, cara. Aí, depois eu vi, o ano passado eu fiz essa da fé. A gente estava passando por um momento difícil, mas graças a Deus já passou. Meu pai teve um problema sério de saúde, mas tá bem. Graças a Deus. Então eu tatuei a fé, deixei nos meus braços. E esse ano eu falei, pra minha mãezinha, né? Aí eu fui fazer a Nossa Senhora Aparecida. Aquelas outras tatuagens que você tem mais discretas, você não pode falar, né? Não tem mais. Fiquei só nessa parte. Tem um pouco de brincadeira também, Lógico porque que tem. é muito importante que a fé seja alegre. Por isso que eu falo, as pessoas têm que se apegar no que elas acreditam. Não é porque eu sou católica que você tem que ser católico para você superar tal coisa. Você é espírita, que seja espírita, mas tenha algo que você sinta. Entendeu? Olha que interessante, ó. Eu falei isso no outro podcast, cara, e foi bem bacana, né? Eu vi uma matéria muito legal e eu fiquei, assim, impactado, né? É a segunda vez que eu vou falar que... Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita nessa caneca? Aí você vai falar assim... Encosta nela aqui. Eu encosto, mas Deus você eu não acredita, encosto. não, você acredita na caneca? Você acredita nessa jarra? Você acredita nessa... Então, olha só que interessante. Eu estava aqui, né? Estava vendo lá naquele momento, e ele falou assim, eu não acredito em Deus. Eu falei, caramba. Dá um choque, né? Como? Né? Ele falou, não acredito nessa, tal. Deus, você sente. Você tem que sentir. É mais do que acreditar. Para entender o que ele quis dizer, né? Quando eu sinto verdadeiramente, eu não preciso tocar, eu não preciso abraçar. Não, você está sentindo. Você sente a presença dele, né? Isso é muito importante. Eu tô lutando muito na minha vida para chegar nesse momento de sentir, de entregar suas coisas para Deus, né? Da forma que você aceita. É muito difícil. Sim. Você entregar, porque a gente está sempre lá. Antes de ser presidente da ONG, do GapDep, fazer esse trabalho social, eu fui durante 10 anos presidente de uma ONG que eu trabalhava com dependentes químicos. Então eu trabalhava com trabalhos de conseguir internação, acolhimento e conversa, o que eu faço hoje diferente, mas eu fazia da mesma linha. E tem os passos para você seguir, para sair da dependência química, né? Porque tem uma regra, tem um caminho. Não, tem um processo, né? E eu passei por muitas histórias, muita história. Então, eu tenho muita história de vida, né? Vivenciei muita coisa. E você tem o primeiro passo, que é aceitar que você é o que você vive ali. Eu aceito, eu assumo que eu sou impotente, eu sou fraco diante daquilo que me faz, que meu vício. E é o segundo passo, a partir do momento que você fala e aceita, isso chama aceitação. A gente falou aqui de muita gente que não tem aceitação, cara. Depois do primeiro passo da aceitação, você tem que saber que somente um poder superior a você mesmo pode te devolver a sanidade. É o segundo passo. Só mesmo um poder superior a você mesmo pode te devolver a sanidade, porque aqui não dá. Tem que ser algo aqui, acima de você, que você possa... Só que aí depende do que você quiser. E quando você descobre que esse segundo passo é o caminho, você tem que ir para o terceiro, que é se entregar verdadeiramente para esse poder superior. Para ele poder te levar. Aí vem o quarto, que é a auditoria da sua vida, quinto, sexto, sétimo, no 12º passo, que é o levar a mensagem para aquele que precisa, já que você conseguiu. Então é uma história de caminhada, né? Sim. E quando a gente começou com o GapDep, e eu procurei o GapDep, foi um barato que saiu assim, naquele momento que eu estava superando, tá? E a minha história, eu não vou ficar falando a minha história, entra no site, compra o livro na nossa loja, no site, né? E quando eu comecei, e quando o GapDep nasceu, foi um momento assim muito especial, porque eu estava sozinho ali, recuperando, tinha perdido e abandonado todo da minha vida.
tinha ficado na minha casa ali, com a Meg e com a Lisa. E elas, eu posso contar para você histórias dela, eu conto no livro, de que elas salvaram a minha vida também. Você não tem noção que eu ficar jogado, eu fiquei uma crise de quase 3 dias. E tiver mais, eu tive outros amigos que passaram por, que a gente tem as informações, 5, que contando aqui, eu entro lá no site www.gapdep.com.br, vai procurar os nossos podcasts iniciais, lá do comecinho, não tinha nada disso aqui, era no quartinho que eu arrumei lá um negócio com o celular, mas está lá, bacana, história de amigos que tiveram depressão profunda e contam, e eu no meu momento mais difícil, minha amiga, eu estava ali sozinho, que eu não queria nada. De manhã, a Lisa vinha, subia na cama ou no sofá onde eu estava, e era com um reloginho, cara. Ela te acordava. Vinha, eu já estava acordado, eu só percebi ela chegando, ela vinha pertinho de mim, dava uma miadinha e pulava. Aí a Meg vinha correndo, subia e vinha, e latia e descia, eu sabia que era hora do almoço delas. E aí, cara, era uma luta sobrenatural. Para você se levantar. Eu levantava, mas eu levantava. Ia lá, elas dava comida para dava comida para ela, mas eu voltava muito mal. Porque eu via que eu não estava cuidando de mim, estava deixando aquelas vidinhas também, como outras vidas que já tinha abrir mão de muita coisa, né? E aí você começa a pensar, da onde vem a ajuda, né? A minha ajuda vem de Deus, né? De onde vem meu socorro, né? Eu creio nisso e vejo que Deus até com os animais ele manifesta, sabe, uma coisa bacana. Sim. Você colocou aí as borboletas, né? Né? Que tem gente que tem esse significado. A Simone, a gente estava um dia num estacionamento, num carro, num certo momento, e a gente estava conversando, veio uma borboleta amarela e pousou na minha mão, ou pousou na mão dela primeiro, não lembro como é que foi, se foi na sua primeiro, né? Depois foi na minha? Foi isso, né? O que aconteceu? Faz um movimento. Ela fez que sim. Foi, né? E remeteu ela a um momento super especial da mãe e tal, né? Foi um momento agradável, ela lembrou. Então foi um momento que a gente precisava daquilo, né? E se você for parar, desculpa te cortar, Não parar para pensar. Porque eu corto você toda hora. Então na borboleta, ela não passa por uma transformação? Olha que legal. Olha que interessante isso que você falou, né? A borboleta, a gente faz uma comparação que para borboleta ser borboleta, com aquelas suas cores lindas, ela tem que passar pela transformação, entrar no casulo e tal. E aí eu falo para você uma outra comparação que a gente fala muito, né? Que às vezes esses momentos de dificuldades das nossas vidas, eles são seus. São momentos que você tem que passar. São momentos que você ninguém iria passar superar. por você. Não. E a analogia é a seguinte. Aí no casulo tá lá, né? Aí o casulo tá lá, aí um cara tá aqui olhando, e o casulo começa a romper o casulo ali. Aí o cara começa a olhar e fala, cara, que bacana, ó, o que vai acontecer? E aí ele vê o casulo rasgando a borboleta ali, pai, lutando pra sair, lutando, ele aqui. Nossa, que dificuldade que ela tá passando. E ela ali lutando para aquela dificuldade dela. Aí ele faz, eu vou dar uma mãozinha. Ele vai lá e faz um cortezinho, né? E quando ele faz aqueles cortes, ela abre. E quando ela sai, ela cai e morre. Porque o processo era dela. Processo, sabe por quê? Ela tinha que brigar ali para criar força, para criar, não sei se elas têm músculo, brincadeira, mas criar ali a sua força na sua asa para poder sair dali lutando. E a mesma coisa com a gente. Sim. Eu passei o que eu passei e as pessoas passam o que passaram, pra gente crescer. Lógico que e quando a gente entende isso, né? Aí essa borboleta, ela é real, porque você fala assim, nossa, agora veio, né? Tudo aquele sofrimento. E conhecer você, a pessoa independente da profissional, que a gente estava pensando numa linha de conversa, que foi até legal a gente entrar nesse quesito aqui, ficou muito mais interessante no sentido, não que não seja interessante, que a gente, né? Mas Marcelo, mas é o foco. Muito mais importante. Porque assim, as pessoas, elas te veem, que nem, não é por nada, mas eu agora tenho mais visibilidade do que eu sei, né, porque eu tenho que estar em algum evento, todas as pessoas vão conhecendo. Mas a Regiane que dá risada gostosa, mas a Regiane foi aquela Regiane que chorava quietinha. É a Regiane que se trancava num quarto. Que passou pela transformação. A Regiane que precisava, além de uma ajuda de psicólogo, terapeuta, precisava de um remedinho para poder sair de casa e seguir. Que legal. Então, as pessoas, é isso que eu falo, o que a gente vivencia é um aprendizado pra gente.
Mas se a gente pode passar para quem, se você vivenciou aquilo e tem outras pessoas passando por aquilo e você puder falar, eu acho importante, porque é aquilo que você falou, às vezes a pessoa não está nem escutando, mas alguém vai levar o celular para ela ouvir. Então você, quer queira, quer não, você escuta. Ah, não quero, mas você vai ouvir. Você pode não querer ouvir da primeira, mas você vai, e aquilo vai entrando. Se você falasse para mim, naquela época, eu não me via formada em direito, eu não me vi um monte de coisa. Eu nem imaginaria que um dia, que isso para mim foi a surpresa, fazer um livro. Porque você não tinha aquela perspectiva de futuro. Você tinha o seu presente, eu vou te falar o que a pessoa sente, né? Então, o meu presente não era um presente. Porque presente é aquela coisa bonita, né? Sim. Que você vivencia. Tá vivendo, né? E não era. Então, você não tinha projeção para o futuro, que eu te falei. A luz no fim do túnel era um trem vindo ao contrário. E, de repente, você passar, viver, olhar para trás, ver o que passou, você vê onde você chegou, o apoio que você teve, que eu te falo, é importante, das coisas que eu falo, terapia até hoje. Pensa que ser advogado é fácil? Não é. Né, doutora Célia? Não é. Então, a gente também precisa desse apoio, porque a gente trata de assuntos, dependendo da área que você atua, claro, pesados, que você precisa de né? ajuda. Então, você também ter a consciência que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém para te ajudar, já é um passo. Quando você tem, lembra, eu te falei, aceitação. Sim. Quando você aceita, que é mais importante. E aí que é legal, quando você falou, até dar uma ilustração aqui do fato de quando você escuta. Um amigo, o Rodrigo, que passou por uma depressão profunda, e está lá, um dos nossos primeiros ou segundo podcast que a gente fez. Nem sabia direito nem o que era esse podcast, mas a gente foi fazendo. E ali a coisa começou a tomar um caminho que, graças a Deus, está chegando onde chegou hoje. Sim. Ele, no pior momento, ele ficou 5 dias ali, aproximadamente, ele não conseguia sair da cama, ele não conseguia comer, ele não conseguia tomar banho, e por vezes ele não conseguiu nem levantar para ir no banheiro. Então você imagina o estado degradado. Sim, horrível. E terrível que ele passou. E a mãe dele teve uma sacada. Ele, um grande músico, um cara que gosta, inteligentíssimo. O Rodrigo é uma das mentes brilhantes que eu conheço. Sabe, o cara que tem uma... Cara, ele é escritor, ele é poeta, ele é professor de literatura, mas ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Dificuldades que eu digo no sentido de vida mesmo, pelas suas andanças, né? E ele contando no nosso podcast, tá lá, assistam. Ele fala que a mãe dele chegou e colocou o rádio lá no canto do quarto horrível, fechado, e ela colocou numa rádio. Então, posso falar rádio aqui, não? Pode. Então já, cadê ele? Tá aí, meu chefe? O diretor deu uma... 15 FM. Ô, Kiss, quiser patrocinar a gente, colaborar, vem aqui, ó, tá o nome aqui. Colocou o nome lá, porque ele gostava muito de rock and roll. Muito de rock and roll. E ele escutando a música, ele fez, pô, desliga essa porcaria, ele falando e tal, e a mãe deixou. Aí tocou uma música, um rockzão da antiga, e aquele rock, pumba, deu um gatilho. Cara, a história é tão fantástica que a hora que ele bateu aquela música na mente dele, ele naquele estado, ele se tocou, ele teve um despertar, e naquele momento daquela música que remeteu ele a um passado bom, ele percebeu, através daquele momento, ele estava coberto, ele fala, tudo sujo, ele puxou a coberta e sentiu um cheiro horrível. Ele sentiu um cheiro podre, ele sentiu o corpo dele acabado, ele sentiu ali numa situação, eu não cheguei a esse ponto terrível, mas eu cheguei perto, eu sei o que ele sentiu, porque a gente viveu, nós temos essa experiência de trocar esse momento, né, de não conseguir, naquele momento ele percebeu que ele estava se matando, ele estava apodrecendo em vida. Estava definhando, né? Estava definhando, e sabe o que ele fez? Ele tirou aquela coberta, ele foi para a janela, ele abriu a janela. Ele falou que na hora que ele abriu a janela, o vento que bateu, o cheiro ficou pior ainda. E aí ele sentiu aquilo, ele começou a olhar ao redor, porque ele não estava conhecendo quem ele era. A mente dele estava totalmente fora. Quando ele descobriu aquilo, ele foi ao banheiro, entrou lá. Olha que sensação, né? Eu já venci essa sensação de você entrar lá e abrir a água cair. Quando a água bate em você...
Cara, primeiro que ela não quer nem bater, então quando você bate e volta, né? Ela bate você de um jeito que ela começa a lavar, cara. É como se fosse lavando a sua alma, o seu espírito. E aí ele falou que ele foi pegando as coisas e foi lavando, jogando, até detergente, o que ele tinha, ele foi jogando e se esfregando, cheiro bacana, e sabonete e tal. Aí ele pegou um barato que tinha lá, a doutora Sara, ali no canto, ele pegou e falou, nossa, que cheiro bom, jogou, era óleo corporal, né? Aí ele ficou todo melecado, todo tal, eu falei, mas eu tava bem, tava cheiroso, né? E tal. E aí, naquele banho, a mãe muito sábia já entrou, eu acho que ela entrou que eu falei pra ela, né? A senhora entrou com um carrinho de mão lá, porque ela foi pegando tudo, jogando tudo fora, tirando aquela sujeira, abrindo, limpando, né? Aí ele sai de lá, coloca uma bermuda, vem, né, aquela história toda, né? Ele fala assim, mãe, obrigado, eu preciso de ajuda. Vamos para o médico. E foi, e aí começa a história dele, de muita luta, de muita vitória, né? Então são tantas histórias que eu faço questão de contar, e que se você pesquisar o nosso site, você vai encontrar essas histórias lá e vai ver as reais, que são reais, de quanta coisa boa a gente pode fazer, levando as nossas histórias, levando isso. Quem você é agora aqui, que é a Regiane, ela é fantástica. Não sou nada. Não, ó, eu tô mandando agora, hein? Não, sério, manda ela parar. Eu tô mandando comando aqui. Você é uma pessoa fantástica. Você é especial. Você superou. E nunca mais eu quero ouvir você falar isso que você falou, tá? De você mesmo. Que é o sorriso. Olha isso tudo. Sabe por quê, minha amiga? Isso daí mostra para as pessoas o quanto você foi vitoriosa, o quanto você é vitoriosa, o quanto a sua família vai te assistir aqui e vai ver quem é a filha deles. Eles já sabem, todo mundo já sabe, mas eles vão sentir orgulho, e esse orgulho tem que passar para as outras pessoas. Os advogados que estão passando por dificuldade, como você mesmo disse, essas pessoas que estão lá, quando elas souberem, falam, nossa, se ela pode, eu também posso. Como é que você fez? Como é que você faz? Sabe? E aí, lembra que eu falei que ia te fazer uma proposta? Ai, mas eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer uma outra proposta aqui. Uma outra proposta aqui. Vou fazer uma outra proposta aqui pra você. Eu quero te dar isso aqui. Isso aqui é um adesivo. Ai, meu Deus. Você, se você quiser... Não é que nem fez lá no escritório, né? Como é que foi no escritório? Ah, foi. É isso. Exatamente. Então, por isso que eu falei, faz com a Celinha. Celinha, pega aqui. Vem pegar, por favor. Por favor, só aqui, ó. Só vai aparecer, você não vai aparecer vem muito. Aqui. Vem aqui. Vai. Corre aqui. Tá mais em mim. Ela veio da academia agora, por isso. Olha lá, nem apareceu, olha lá. Só a mãozinha. Ai, ele te pegou. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Por nada. Esse adesivo é muito importante. Você colocaria esse adesivo aqui em você? Posso, por que não? Você colocar, olha só o que ela vai fazer. Você também faria isso? Você pode fazer, se vocês quiserem. Lógico. Olha isso que aconteceu agora aqui. Esse é o momento do nosso podcast, que é um momento de muita emoção. Eu te agradeço muito, sabe por quê? Imagina. É uma coisa, você está materializando um sonho que a gente tem. Você está compactuando com o nosso trabalho. Sim. Você está mostrando que a gente pode, porque você é uma pessoa especial também. E pessoas especiais mesmo. podem levar para salvar vidas, né? Celinha são pessoas especiais. Você vai sair que você não gosta de estar aqui, você está até passando mal. Chama uma ambulância para ela aqui. Tá? A Simone é da parada de enfermagem, ela cuida dela, né? Obrigado, viu, minha amiga? Imagina, não foi Muito isso. importante esse momento seu aqui. O melhor momento do podcast foi esse, tá? Tá bom. Fica lá. E você está fazendo isso também para mim, você não tem noção como é importante, né? Essa simbologia, essa verdade, esse carinho pela pessoa que você é. Nós precisamos de pessoas que nem você. Quando eu falei, não, o que eu quero dizer assim, vamos pensar em coisas para a gente fazer junto, vamos divulgar o trabalho, vamos levar essa mensagem. Você falou que tem um monte de gente precisando, a gente pode estar à disposição para estar indo falar. Eu tenho um grande amigo que eu falei dele para você, que é o Alex Gonçalves, que você viu até a foto dele lá, o cargo que ele tem na OAB, no Tatuapé, né? Sim, vi. O Alex, que é um grande amigo. Alex, um grande abraço. O Alex, ele conversou, a gente já está estreitando algumas coisas e tal. E por que a gente não pode, você, doutora, a gente não pode criar um grupo, criar pessoas, levar essa mensagem, sabe? Vamos lá, eu vou lá fazer a palestra onde vocês quiserem. A gente leva essa mensagem, a gente se apresenta como Vitória.
Um grupo de pessoas que não acreditam. É. De repente a gente pode levar essa mensagem. Esse é um convite muito importante para fazer. Porque estarmos aqui representa isso, né? E saber quem você é, verdadeiramente. É. Se eu ficar te perguntando sobre coisas de direitos, de deveres e tal, e fala aí, talvez, vai lá no Google e pesquisa, tá? Hoje, doutora, hoje minha amiga... doutora nada. Rê, vou chamar de Rê, ficou mais fácil, minha voz tô gastando, vou economizar, tá? Tá aqui, ó, se expondo, contando quem ela é de verdade, e o que acontece com isso, você fica muito mais forte. Sabe por quê? Porque você é especial. Você é especial. Você é melhor do que você imagina. Aliás, você já sabe quanto você é melhor. E muitas pessoas vão estar te vendo, vão estar perto de você. Meu telefone está tocando aqui, não pode, mas ele toca. Porque aqui é assim, aqui a gente erra, a gente não faz nada, a gente e vai embora. O Ian já me deu o chá. Viu o que o Ian fez assim? Sim. É o momento do final. Ah, então entendeu? A gente já está chegando no rolezinho do final. Você percebe quanto tempo, você viu como tempo passou? Passa rápido. Passa rápido. A gente tem uns 10 podcasts para fazer. Se a doutora Célia senta aqui, então nós vamos Já ficar vai. até amanhã, tá? Olha lá. Ela vem na próxima. Na Acho próxima que sim. ela Olha lá, ela vem. fez que sim, olha Ó, lá. vem e você vai sentar aqui com a gente. Vamos já deixar, sabe? Vamos fazer o podcast das doutoras. Vai ser legal. A gente já fez o podcast das psicólogas, a gente fez o dos terapeutas, a gente faz um monte de coisa para levar essa mensagem para você que está assistindo aí. Agradecer mais uma vez o nosso colaborador, o pessoal da CMG, do Rodrigo. Descartáveis, né? Distribuidoras descartáveis. Rodrigo, obrigado pela oportunidade que você está nos dando. Agradeço sua mãe, agradeço seu pai, sua tia, fazem parte de toda essa empreitada aí, tá? CMG Descartáveis que faz com que a gente possa ter um pouco mais de qualidade. Agradecer nossos amigos também, ó, o Vilano, que é meu brother, da Mávila. Tem aí, né, o nome dele aí, o telefone. É um grande amigo, não é concorrente do estúdio do Over, porque ele é parceiro, porque tem espaço para todos. Sim. Né? E o Vilano é um amigo muito, muito particular, um grande amigo, ele me ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho. Ele trabalha numa empresa que a gente está estreitando. Então, você que tem a sua empresa, você que quer participar, você que pensa em divulgar, e você que quer ajudar e não sabe como, www.gapdep.com.br, entra no nosso site, conhece os nossos trabalhos, nós temos o nosso livro. Se você precisar de palestra na sua empresa, nós temos o selo de responsabilidade social do GapDep, onde a sua empresa, quando levar e receber a nossa palestra, ela vai ter o selo do GapDep mostrando para todos e até para a parte que existe até uma lei que ela não é tão séria assim, que o cara precisa exigir lá a apresentação da responsabilidade social, mas sim, aqueles que querem, nós estamos aí para poder fazer esse trabalho de responsabilidade social, que é muito importante. A gente tem os nossos podcasts, a gente tem os nossos vídeos motivacionais, a gente tem todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Entra lá no site, procura a gente, você pode ser um colaborador, você pode nos ajudar, sabe? Independente de você ter empresa ou não, se você quiser colaborar, entra no nosso site, procura a gente lá. E a gente precisa de ajuda, porque sim, nós queremos fazer muito mais coisas, nós temos muito mais coisas para fazer. E não dá para falar para você que, vamos viver de vento, né? Não tem como. Para estar fazendo. A gente faz o nosso material, a gente luta, a gente tem todo esse trabalho. Se eu falar para você que a grande maioria eu faço na luta, eu faço ralado pra caramba. Eu me viro, nem sei como as coisas acontecem, mas a gente faz as camisas, faz tudo e vai. O livro, aquela história de colocar o livro para vender. E é muito importante aproveitar e falar do seu livro. Desculpa, mas eu ia falar de outra forma. Queria que você falasse do seu livro pra gente, apresentasse o seu livro. Meu livro foi uma surpresa para mim. Ele saiu do meu TCC, da pós-empresarial, que esse eu trouxe para você. E uma coisa que eu gosto de falar, a gente tem um tema, lógico, de direito, compliance, mas eu gosto de falar da inclusão e diversidade. Não dá pra assim, mas ela vai estar lá no meu site. Você tá, quem que é? A editora que cuida? Mizuno, você que cuida? Editora Mizuno, foi que lançou. Mas né? Você tem livros para vender? Não, é eles que todo mundo. Agora já acabou, né? Porque eu tinha uns livros para vender, mas eu doei para os meus amigos. Ótimo, porque se você precisar, você está lá no nosso site. A gente tem um livro lá da Jennifer também, que a gente também está na nossa lojinha. A Jennifer esteve aqui com a gente, a história de superação dela é fantástica. Uma menina maravilhosa, é do surf, né?
por quem não sabe, também minha história também ela tá voltada com surf, e ela é minha visão é baixa, eu não tenho visão do olho esquerdo, e é baixa de 48 pelo direito, ela tem 3%. Nossa. E ela veio aqui, a alegria dela, né? Então, tá aqui, ó, a comprovação de que ela é uma escritora. Ó, é chique. Livro, eu gosto de livros assim, que dei o meu, ó, porque o meu também, eu pego esse dá pra ler, né? Rapidinho. Isso aqui é bom, dá pra ler também. E a grande ideia dos livros serem assim, que é uma parte comercial também, para que as pessoas realmente tenham essa ideia de pegar e ler, porque se dá um livro muito... Tem pessoa que você gosta de ler, é diferente. É outra coisa. O cara pega aquele livro e fala, não vai. Então, é a mesma coisa quando eu falo para você que as pessoas que estão em recuperação, elas têm que pensar no só por hoje. Quando eu penso só por hoje, fica mais eu fácil. estou vivendo o meu hoje e nesse dia eu vou vencer. Amanhã eu vou tentar. Mas só por hoje eu sou feliz, só por hoje eu estou aqui, só por hoje a gente está no final aqui do Gap Dap, final do Gap Dap não, pelo amor de Deus. Não! No final desse podcast que muitos outros virão. O Rodrigo da revista, né? O Rodrigo é meu amigo, ele falou assim, falei, pô, Rodrigo, que legal, eu vou sair. A última revista sai, eu falei, não, tomara que não. Tomara que sejam última, outras pelo e amor de outras, Deus, né? Obrigado, Rodrigo, pelo apoio de sempre, muito obrigado mesmo. Muitas coisas estão por vir ainda. Minha amiga, foi um grande prazer. Prazer foi meu. Foi, sabe, ter você aqui. Vamos programar já o próximo com a nossa amiga aqui. Sim, com certeza. Se tiver mais pessoas para trazerem também, pode vir. Vamos pensar em fazer alguma coisa no Gap Dap junto com vocês, sabe? Eu sei que por causa de ética e tudo, a gente não pode estar falando muito da profissão deles, nem dar telefone de contato, nada. Não pode estar ligando para ela depois não, hein? Esse é o contato dela. Porque é uma forma, né? Você me explicou, né? E você também é daquele nome grande lá no seu page que tem ética no meio, né? Sim. Tem ética no meio. Então a gente sabe muito bem e respeita muito isso também. Mas eu gostaria muito, como a gente está tendo várias oportunidades de parcerias, né? E através de vocês, talvez a gente consiga até desenvolver o trabalho no network de vocês, das empresas que vocês conhecem. Você trabalha com as empresas. Trabalho. Olha que legal, sabe? Eu sei que... mas a gente pode levar... Porque o que a gente procura é não só você, empresário, mas da sua rede de contatos. Quantas outras pessoas precisam de ajuda? De repente, uma empresa que a gente pode indicar, a gente vai lá, faz a palestra, sabe? A gente tem a forma de ter a retribuição financeira disso. Vou ter retorno agora, fiquei chique, hein? Ter o retorno disso que é importante para que a gente possa crescer cada vez mais. As nossas salas de acolhimento, produzir mais livro, produzir mais material. Então a gente precisa de pessoas que ajudem pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Qual é as suas considerações finais? Você quer falar mal de alguém, xingar alguém, cobrar alguém? Cobrar tem, a gente tem para cobrar bastante. Não. Mandar o seu Pix, alguma coisa assim, fica à vontade, fala aí. Você tem exatamente 10 segundos. Mentira. Você pode falar. Marcelo, primeiramente eu quero agradecer pelo seu convite, que eu acho importante. O que a gente vivencia não deve ficar com a gente. Foi um momento difícil? Foi. Mas foi de superação? Foi. Então, por que não passar para as pessoas? Então, eu acho que a famosa filme que eu vi era A Corrente do Bem. Então, sim, ajudando... Então, bom. você podendo dar de si, falar de si, mostrar que, olha, foi lá atrás, mas superei. Então, você também pode superar. Você também pode conseguir. Perfeito. Então é isso, a minha mensagem. Mandou sua mensagem, bacana. Cara, é muita alegria, muito, foi assim a gente já tinha falado, vai rolar, tal, mas aí, vamos fazer. Vamos embora. Aí você, sabe, veio, tivemos uma dificuldade hoje, a Simone, quase que a gente não ia chegar, mas Deus é tão maravilhoso. Você tá vendo? As coisas acontecem. Que ele mostrou, não, fica calmo, isso é só para você mostrar que eu estou contigo, né? Sim. Então, isso é muito importante. A gente termina o nosso trabalho, o nosso podcast, que nem trabalho, isso aqui é um grande prazer. Vou contar, se a gente tivesse colocado uns salgadinhos aqui, uma cervejinha, a doutora tinha sentado aqui. Né? Que ela falou que vai sair daqui, vai lá no meu amigo no Ettore, onde que no SP, né? SP10. SP10, ali perto da faculdade, vou falar por bagulho de todo mundo, vai. Unicid. Da Universidade do Unicid. Meu amigo Ettore Daniel Júnior, do SP10, vai lá. Se você for lá agora, você vai ter um desconto de R$1 na cerveja. Não, mas R$1 vai cobrar mais caro. Vai. Mas vai lá, fala que você...
Boa. Chega lá no Ettore, lá no SP10, fala assim, eu sou amigo da doutora Célia. Ela tá mandando aqui, ela falou, porque eu vou chegar aqui e vou ter um benefício. Entendeu? E ela vai, porque ela manda ali também. Não sei nem se ela não é sócia da parada. Brincadeira. Mas, Ettore, obrigado, ó. Graças a ele, né? A gente acabou se encontrando. Se conhecendo. Né? E muito obrigado por esse clima maravilhoso que a gente termina sempre de alegria, de descontração, de dizer que Deus é maravilhoso e Ele é todo poderoso e Ele é capaz de mudar vidas e a mudança dele está dentro de você. Você é capaz, você pode, você tem tudo para dar certo. Basta você querer. É fácil? Não. Mas se não fosse fácil, pô, que graça não ia ter teria, graça, né? Quando eu falo de negócio de ter graça, tem graça, caramba. Porque, né? É uma luta, né? Mas é mesmo. Então, quando a gente pensa que o melhor está por vir, a gente já acorda melhor. Com certeza. Sabe? E eu acredito. E isso é até bíblico, né? O melhor está sempre por vir. Né? Acredite nos seus ideais, acredite no seu sonho. Viva o seu dia. Faça dele o melhor para você mesmo. Consequentemente, você vai expandir para o mundo, né? E a corrente do bem, a corrente do que seja, vai mudar a vida de vocês. Isso é muito importante que nós possamos deixar essa mensagem final, agradecendo a todos que vivenciam esse momento, que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Lembrando, Estúdio Over está também à disposição aqui para novos parceiros. Tem aqui o espaço, procura a gente no site, vai lá. Tem aí, ó, o toque aí do Estúdio Over, do meu amigo Diego. O cara é chique, viu? O cara só tá em eventos, tal de Washington. Olha o nome do cara, né? O cara é outro patamar. Procura lá, procura o GapDep, www.gapdep.com.br. Vem anunciar aqui, vem participar, vem fazer os trabalhos aqui com o espaço. Eu sempre falo que é o nosso espaço, porque aqui eu me sinto como, sabe, membro aqui, e como eles também são GapDep, né? Pela ajuda que a gente tem. Minha amiga, mais uma vez, vamos terminar com a oração? Vamos? Terminar com a oração? Não, vamos fazer oração para... Sim, nada termina. Nada termina. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Valeu! Grande abraço!